tô aqui. Deu uma sumida alguns tempos aí, alguns dias, devido a situações particulares, devido a muita luta. Então, como você, como eu, a gente tem luta, a gente tem situações que a gente precisa estar buscando a Deus, estar buscando direcionamento. E algumas pessoas me questionaram por que que eu não fiz os vídeos, por que que eu não gravei, por que que eu não trouxe os vídeos no canal. Expliquei as situações ali, são muitas situações para ser vividas e a gente precisa estar constante, né? A gente precisa ser pujante naquilo que a gente faz. Mas infelizmente a gente é humano, tem situações que baqueiam, que dão uma quebrada no ritmo. Mas, como Deus envia aqueles para nos abençoar e trazer a palavra dele, eu estou aqui gravando esse vídeo para você hoje e eu quero trazer uma palavra, eu quero trazer uma mensagem. No livro de Jonas, lá no livro de Jonas fala: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai para a cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Entenda que Jonas era um profeta naquela época e que Deus falou com ele: vai até a terra de Nínive e fala àquele povo, porque a maldade deles subiu até meu trono. E eu quero trazer o renovo para eles. E a palavra continua dizendo: levanta-te. Jonas, porém, levantou-se a fim de. Jonas, porém, levantou a fim de fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia até Tarsis. Pegou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir para com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E neste momento aqui, eu quero falar uma coisa para você, de pessoa para pessoa, de lutador para lutador, de ser humano para ser humano. Não adianta a gente tentar fugir daquilo que Deus colocou para a gente fazer. Não adianta a gente se posicionar contrário àquilo que Deus mandou você fazer. Não adianta a gente simplesmente deixar de fazer aquilo que Deus mandou. Eu vim relutante com relação ao vídeo, com relação ao chamado, com relação ao ministério, porque muitos sabem que não é fácil. Mas quando você se posiciona, quando você se coloca na posição de alguma coisa, você acaba tendo, como eu posso dizer, revanche. Para toda ação há uma reação contrária. Para toda ação, você precisa se colocar na posição. Então você precisa entender que quando Jonas foi colocado como profeta, que Deus mandou ele ir até a terra de Nínive, você tem que entender que Jonas tinha motivos para não ir até Nínive. Jonas não estava nem aí com Nínive. Nínive era uma cidade a qual tinha feito cativo o seu povo, os seus pais, a sua família. Então Jonas simplesmente vira para Deus e fala: não tô nem aí, não quero nem saber. Simplesmente isso Jonas fez. Então você se pergunta e se coloca no lugar de Jonas. Você está passando por tantas situações, você está passando por tantas situações. 2023 foi um ano maravilhoso, um ano que você conquistou, um ano que você venceu, um ano que você fez aquilo que Deus mandou você fazer. Mas por algum motivo você ainda se questiona por que não fazer, por que que eu tenho que fazer, por que que eu tenho que prosseguir. E eu te digo uma coisa, você precisa se colocar na presença de Deus. Jonas era um profeta. Jonas ouvia Deus, Jonas falava com Deus, mesmo assim Jonas recusou a ir naquilo, no propósito que Deus mandou ele fazer. Ao contrário, ele pegou um barco e foi para Tarsis.
Só que na caminhada de Jonas até Tarse, quando você vira as costas para aquilo que Deus tem para sua vida, você simplesmente entra no modo solo. Eu gosto de jogar videogame com meus irmãos para distrair a mente e até mesmo para poder manter a nossa conexão. A gente mora em estados diferentes, então a gente joga online uma vez por semana, tal, para poder estar ali junto, estar compartilhando aquele momento ali entre a gente. Mas quando você se coloca um jogador solo, quando você entra naquilo que Deus falou para você não entrar, você vira as costas e vai para o outro lado, você pode ter certeza, meu irmão, a prova vai vir, a luta vai vir, a afronta vai vir, a dificuldade vai vir. Mas ao mesmo tempo, para que você receba o que Deus tem para sua vida, para que você receba aquilo que Deus tem para te entregar, você precisa passar pelas provas. Mas você precisa passar pelas provas indo em direção àquilo que Deus mandou você fazer, não ao contrário, porque se você for ao contrário, Deus não é contigo. Quando você está jogando solo, quando você está solo nesse negócio, quando você está que nem Jonas, empatar, a tempestade vem. A tempestade vem, tenta derrubar o seu navio, tenta derrubar aquilo que você tem, tenta tirar seus proveitos, tenta tirar as suas provisões. E isso vai te destruindo até que você para e pensa: Deus meu, por que me desamparaste? Você se coloca naquela posição e fala assim: meu Deus, por que me desamparaste? Mas irmão, você foi no contrário, você não foi naquilo que Deus mandou você fazer. Então entenda que você precisa fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Vai ter provação? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Mas Deus é contigo. Deus é contigo. E se Ele é contigo, vai passar. Vai passar. Jonas foi, quebrou a cara. O pessoal jogou ele no mar. O mar veio, pegou ele. A baleia pegou ele e levou ele para onde? Levou ele para exatamente para aquilo que ele precisava ir, para a cidade de Nínive. E ele foi colocado novamente na rota, a rota foi trazida para ele por Deus, porque Deus tem misericórdia. E ele fez o que tinha que ser feito, ele levou a mensagem para Nínive, ele levou a palavra para Nínive, e Nínive se arrependeu e a cidade foi salva. E ele mesmo assim entrou em confusão com Deus. E Deus falou com ele: por que que você está me afrontando? Se eu cuido de você, quanto mais uma cidade que tem 120 mil habitantes, então você precisa entender que Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua família. Mas para isso, vai na caminhada que Ele te colocou para ir. E eu tô aqui, voltei a gravar meus vídeos, e eu vou nessa caminhada. E eu quero que você venha comigo. Então, se você está comigo até aqui nesse final desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe e mande essa mensagem para aquele que está fora da rota, que ele precisa entrar na rota, senão ele vai continuar tomando cacetada em cima de cacetada. Aquele abraço, Deus te abençoe. Tchau.